Começa agora. Na Pan News Vitória. Valores com Edu Kopernik. Olá, seja bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. Hoje, aqui no Valores, a gente fala de comércio internacional, um dos principais pilares da economia do Espírito Santo. Para a gente ter ideia, o comércio exterior do Espírito Santo fechou o ano passado com 3,75% de crescimento em comparação com 2022. A gente está falando aí de uma movimentação de 19,3 bilhões de dólares. Hoje, no câmbio de hoje, isso é o equivalente a 97 bilhões de reais. Muito dinheiro. Esses dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E parece que o Espírito Santo sempre teve vocação para o comércio exterior. Parece que está no nosso sangue isso. E iniciativas do mercado parece que vão consolidar ainda mais o Estado como um agente importante desse setor. Criação de uma zona de processamento de exportação em Aracruz, investimento privado no novo Porto de Vitória ou o terminal da V-Ports, que a gente conhece agora, possibilidade de voos internacionais de carga via aeroporto de Vitória, novos portos no sul, o Porto Central, no norte, o Petrocity, também em Aracruz, o Porto da Imetame. Bom, a partir de agora, a gente vai amarrar essas pontas todas com a presença do nosso convidado de hoje no programa Valores. É o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo, Cidemar de Lima Acosta. É o Cidemar Acosta. Tudo bom, Cidemar? Tudo bem, Edu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o Espírito Santo. Ele não parece, ele é. Hoje é uma grande... É a maior oportunidade que o Brasil tem para ter um local central para fazer sua distribuição de importação para as atividades que hoje a gente faz aqui dentro do Espírito Santo. É uma referência? É uma referência. Legal. Bom, o Cidemar passou por gigantes do comércio exterior que atuam aqui no estado. Antes a gente estava até conversando que as maiores empresas de trading estão aqui no Espírito Santo, do mundo, tá? Bom, ele é natural do Mato Grosso do Sul, está no Espírito Santo desde 1994. Exatamente. Desde 1992. Tem atuação destacada também em outros estados e até no exterior. Bom, Cidemar, o que faz um empresário investir, o que leva o empresário a investir no comércio exterior aqui no Espírito Santo? Primeiro, é o que a gente acabou de falar, a vocação do Estado em termos geográficos, né? Quando a gente pensa aqui na distribuição do Brasil, nós, no raio de 1.200 a 1.300 quilômetros, nós atingimos 80% do PIB brasileiro. A partir do Espírito Santo? A partir do Espírito Santo. Uhum. Né? Você fica aqui da costa para o continente e você tem essa oportunidade de fazer essa distribuição. Quando você olha para isso, que você tem uma boa condição logística instalada e tem hoje os benefícios que o Espírito Santo ensinou, inclusive, as unidades de federações da costa brasileira a trabalhar com essas oportunidades do ICMS, fez com que o Brasil crescesse ainda mais com o volume de importação e sendo ainda pioneiro em alguns produtos do Espírito Santo. A exemplo de veículos, aeronaves, vinhos e outros mais. Mas esses são os que mais hoje o Espírito Santo pode e vem sendo líder no momento. Só para você ter noção, nós estamos falando aqui de um novo momento de veículos. Nós temos aí as novas marcas entrando no Brasil com carros elétricos e vem outras marcas, vem novidades, a todo momento está chegando novas marcas no Brasil. Acredito que este ano o Espírito Santo ele passa de 100 mil veículos nacionalizados aqui no estado. Não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. Nós fizemos 80 mil no ano passado. Então, para esse ano agora, com certeza vamos contabilizar de 100 a mais
100 mil veículos nacionalizados. Legal. A gente viveu alguns anos de intensa atividade no setor de comércio exterior aqui no Espírito Santo, principalmente por causa dos incentivos. A gente pode citar o Fundap como um desses, que foi um incentivo importantíssimo para esse desenvolvimento do comércio exterior aqui no Espírito Santo. Mas o Fundap acabou. E como é que a gente sobreviveu depois do Fundap? A gente tem condição de continuar sobrevivendo sem esse incentivo tão importante? Então, Edu, o Fundap não acabou. O Fundap continua. O que nós tivemos foi o seguinte: na convalidação da resolução que teve, a resolução 13, quando foi convalidado lá os benefícios, quer dizer, não foi nem na convalidação, foi na guerra fiscal, quando diminuiu a alíquota de 12% para 4%, ali todo mundo achou que o Fundap tinha acabado. Não, ele perdeu 2/3 da sua capacidade de geração de negócio. Mas isso foi praticamente para todos os estados que também exerciam o direito sobre o ICMS. Uhum. Então, nós continuamos com 4% e continuamos reinventamos aqui o Comex e continuamos utilizando o Fundap. Mas nós não temos só o Fundap aqui no estado. Nós temos o Fundap, nós temos o Invest Indústria e nós temos o Compete, que isso, conjugado com várias outras matrizes de negócio, acaba sendo ainda muito vantajoso operar no Espírito Santo. Mas a gente teve um baque bem grande quando teve essa redução, né? Quando saiu de 12 para 4, tivemos realmente um baque, mas tem uma outra coisa. O Fundap, por ele estar há mais de 50 anos operando benefício fiscal, ele tinha uma garantia e um reconhecimento perante os outros estados que não tinham. E o Fundap sempre aqui foi lei, não era decreto, não era acordo entre governo e iniciativa privada. Então, sempre foi discutido, sempre teve, e o Sindiec sempre esteve presente e ajudando a manter esse benefício aqui no estado. No bom sentido de briga, mas a gente sempre defendeu. Por exemplo, nós tivemos aqui vários momentos contratando grandes bancas, né, tributaristas para poder tirar da cabeça de muitos outros que falavam que o Fundap não era um benefício fiscal, que era um benefício... Então, a gente teve lá mito, verdade, o que era aí, o que não era. E a gente sempre teve o problema da guerra fiscal, até que veio essa vamos falar assim, mini-reforma, onde tirou a capacidade dos estados que exerciam o direito em cima de 12, passou a exercer em cima de 4. Existe algum tipo de movimento do empresariado para não depender mais de incentivos como o Fundap? Como é que é a cabeça do empreendedor desse setor hoje, depois desses movimentos todos? Então, quando teve a convalidação, que a gente teve, ela ficou fatiada em 3 situações: indústria, comércio e o atacado. O atacado acabava em 2022, o comércio em 2025 e a indústria em 2032. Quando teve a resolução, a convalidação dos benefícios, ele ficou dessa maneira. A gente conseguiu fazer um trabalho junto com o Congresso e levamos tudo isso, tanto o Fundap, quanto o Invest, quanto o Compete, para 2032. Aí veio agora a reforma tributária. Então, a reforma tributária já queria iniciar a escada de término dos benefícios já em 2025. Conseguimos levar para até 2029 para garantir o término dela em 2032, como está para a indústria. Aí, respondendo a sua pergunta, como é que a matriz econômica está olhando para isso? Como é que o espiral econômico ele vai suportar a continuidade dessa geração de negócios aqui? Então, nós temos que pensar e olhar muito para o futuro e olhar para 2032 pensando no capixabinha, vamos dizer assim, né? São os nossos sucessores aí. Se Deus quiser, muitos deles vão estar aí nos sucedendo. As próximas gerações. As próximas gerações. E vai ficar um legado muito grande para eles. Primeiro, hoje nós temos aqui uma infraestrutura fantástica de retroárea. Começando, o Espírito Santo é o único estado que tem uma área alfandegada que a gente considera de zona secundária, que é 1,5 milhão de metros quadrados de área secundária. Isso faz o porto ficar gigante, muito gigante, porque você remove essa carga para lá. Esse volume que eu falei inicialmente aqui de veículos, se não fosse essa área alfandegada nesse tamanho, a gente não teria condições hoje de estar
falando nessa magnitude de número. Outra coisa, nós temos hoje aproximadamente 3 milhões de metros quadrados de área construída, ou seja, nós temos retroárea construídas. Retroárea construída com bons operadores logísticos, nós temos bons sistemas, bons profissionais que atuam aqui e que não perde para nenhum grande centro. A gente às vezes até exporta mão de obra e inteligência aqui do estado do Espírito Santo. Então, esse legado que está ficando, esse legado aqui vai manter certamente essa atividade econômica, certamente não, eu tenho comigo certeza que vai manter, porque a gente tem, como eu falei no início também, um raio de 1.200 quilômetros, não é porque vai tudo para o consumo que Rio de Janeiro ou que Estado de São Paulo, Santos, vai levar tudo isso aí, não tem capacidade para isso. E nós vamos ter realmente obviamente vai ter uma disputa maior, pode perder um pouquinho a margem, mas vai continuar tendo essa atividade aqui no estado, com certeza. Legal. Sidemar, a gente tem alguns quadros no programa, vamos ao primeiro quadro de hoje. Dica de valor. Sidemar, é o nosso quadro Dica de Valor. Na sua opinião, qual investimento tende a dar um melhor retorno no estado? Área de logística. Por quê? Porque hoje você tem uma procura muito grande. Nós estamos, para você ter noção, nós temos um problema hoje instalado dentro do estado por falta de espaço. Então, toda a área que você hoje disponibilizar para esta atividade, ela vai ser utilizada. A área de logística hoje, bem trabalhada, é uma das melhores aplicações que tem hoje no mercado. Tanto é que se você sai tanto para o sul como para o norte aqui do estado, na BR-101, você vai ver aí longos e longos trechos de armazéns sendo construídos e armazéns grandes de 40, 50, 60 mil metros quadrados. Por falar em BR-101, por falar em acessos, qual é o peso dos gargalos para esse setor de comércio exterior? A gente sabe que a gente tem gargalos nas BRs, em ferrovias, a gente sabe que a gente tem gargalos em portos. Como é que é o peso disso para o comércio exterior do Espírito Santo? Significativo. A gente tem problema hoje da BR-101, está sendo duplicada, já ganhamos bastante, porque a gente tinha um problema muito sério, que a BR-101 passava dentro da cidade de Conha, a gente já ganhou essa oportunidade. Quem hoje frequenta aí a BR-101 Sul já percebe uma certa agilidade para alcançar o estado do Rio de Janeiro. Nós temos um problema de aeroporto ainda, sendo modulado nos processos que precisam estar modulado. A exemplo, internacionalização e operação. O nosso aeroporto ele é internacional, mas ele não é operante. Nós fizemos um trabalho, o Sindex fez um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento, junto ao vice-governador, secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraço, para que a gente consiga fazer com que as aeronaves que nós nacionalizamos aqui, hoje o Estado do Espírito Santo é número 1 em nacionalização de aeronave, então nós fizemos um trabalho junto com a Zurich para que os aviões, ao invés deles fazerem a migração nos aeroportos de São Paulo ou do Amazonas, da onde vêm esses aviões, ele vem direto para o Espírito Santo. O máximo que a gente pode fazer é parar em determinado caminho no planejamento do seu slot para abastecimento, mas a migração ser feita aqui e da mesma forma a saída, tanto a entrada como a saída aqui no estado do Espírito Santo. Esse é um trabalho que já está pronto, está só dependendo da Zurich startar e anunciar o início dessas operações. Esse é um fator importante para o comércio internacional. A gente ainda precisa ter mais oportunidade para aviões direto cargueiro. O aeroporto está preparado, mas a gente precisa ainda, nós estamos fazendo um trabalho para trazer mais oportunidade. Quanto à ferrovia, a gente tem um problema hoje sério, que é a Serra do Tigre, que ainda não sei como é que o governo vai resolver isso aí, mas é um problema. Hoje a gente tem um problema de ferrovia para escoar via ferrovia. Então, o que sobra é rodoviário. E o rodoviário hoje a gente depende também de uma rodovia chamada BR-101 e a 262, que precisa também ser duplicada. Você falou do aeroporto de Vitória. Você acha que os aeroportos regionais podem ter um papel importante no futuro para o comércio internacional aqui no Espírito Santo? Porque a gente vê um movimento de inauguração do aeroporto de Linhares, que tem alguns produtos de exportação, tradicionalmente de exportação.
A gente vê o governo anunciando investimento no aeroporto de Cachoeiro. Você acha que eles podem entrar nessa equação? Pode. Edu, a gente precisa ser honesto e bastante responsável para uma resposta desse tipo, porque o veículo, tanto ele, qualquer modal, aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário, ele quer carga. E nós precisamos ter carga para vir e para voltar. Porque eles não vão, tem aí um jargão que fala, não vou sair com o meu caminhão vazio para ir buscar carga. Eu preciso ser remunerado para ir até lá, então. E para voltar também. E para voltar também. Então, se tem carga para ir, ele está sendo remunerado. Se ele tem carga para voltar, ele está sendo remunerado. Então, isso fica mais fácil e o frete para quem vai tomar esse tipo de serviço vai ficar muito mais barato. O que nós precisamos é organizar o setor do norte e do sul para ver como é que você como é que se faz essa equação ficar em pé. Mas que tem carga, tem carga. Tanto que hoje nós temos exportações que saem pelo Rio de Janeiro por falta de acesso, às vezes até do sul para aqui, para a parte central, para atingir o porto ou o aeroporto. Então, aí vai para o Rio de Janeiro. Pode incluir esses dois aeroportos aí na equação? Pode incluir que vai dar certo. E a gente tem para o norte, você falou no início aí das oportunidades, isso, que a gente vai falar mais à frente. Nós temos o Porto de Imetame, que certamente vai trazer muito desenvolvimento para a região norte, e não só isso. A gente, se olhar também hoje para o mapa capixaba, a gente sabe que Aracruz é a última cidade do norte para o sul que é hoje Sudene. Então, atendida pela Sudene. Pela Sudene. Então, você imagina a hora que ficar pronto o primeiro porto ali, que é o Imetame, que está bem avançado, o quanto disso tudo a gente vai ter de oportunidade. Como é que você vê um movimento para resolver esses gargalos todos? Movimento governamental, movimento associativo, que é o caso do Sindiex. Como é que você vê esses movimentos para resolver esses gargalos? Então, Edu, a gente tem uma participação muito presente junto ao governo do estado. Então, a gente tem que ressaltar aqui que problemas tem em todos os estados, e a gente tem tido uma oportunidade, um ambiente de negócio aqui que a gente consegue sentar e resolver os gargalos que são criados. Inclusive, a gente acabou de criar um fórum, que foi até capitaneado pelo vice-governador, com todas as entidades do Comex, não somente para ser reativo, começar a trabalhar na prevenção, começar a perceber que está chegando um problema e a gente atuar rapidamente para evitar o que está acontecendo nesse momento com os veículos. Por exemplo, hoje nós estamos com as áreas alfandegadas todas tomadas, o porto está tomado e nós temos até julho muito veículo para chegar no estado, porque depois de julho, não que vá parar, mas certamente ele dá uma diminuída em função do volume que vai estar instalado para as empresas que vão fazer venda aqui no Brasil, para definir suas cotas e se proteger aí dos impostos que estão sendo aumentados. Quais são as maiores carências que o Estado tem hoje para o empreendedor que está nesse setor do comércio exterior? Porto. O maior problema hoje nosso é porto, porque hoje nós só temos um porto de carga geral, hoje, que é o nosso porto aqui do Complexo Portuário de Capoaba, que é quem opera, é a Login, que é hoje intitulado como TVV. Então, hoje o maior problema hoje é porto, espaço de porto. E eu não sei, assim, a gente nós estamos conversando, nós estamos muito próximos, o TVV, ele inclusive é associado ao Sindiex, a gente vem ajudando, a gente vem criando mecanismo para poder organizar e aproveitar melhor as áreas, aproveitar melhor o porto. E a gente acredita que eles estão fazendo investimento, por isso que está tendo esse gargalo. E tem ali mudança, a gente sabe, fisicamente você vai lá, eles estão fazendo retrofit do porto. Então, tudo isso é para melhorar para os usuários do Comex. Eu tenho certeza que a gente vai dar solução para todos esses gargalos. Você acha que isso é uma questão de tempo? Porque você mesmo citou o Porto de Imetame, a gente tem outras iniciativas em São Mateus, um porto, no sul, o Porto Central, que não são para agora, são para o futuro, mas você acha que isso está datado? Tá. Se a gente pegar aqui, vamos fazer só uma linha aqui, pegando do sul para o norte, a gente vem do sul para o norte, na oportunidade de falar de porto,
nós temos o Porto Central. O Porto Central é um grande projeto, é um porto indústria, é um porto com uma vocação gigante, mas ainda não tem ainda sua atividade iniciada de obra. Aí depois a gente vem ter o Porto da Samarco, que atende toda ali a infraestrutura da Samarco, é um porto também importante, estratégico hoje para escoamento da produção da Samarco. Aí a gente chega na Central, na Grande Vitória, onde a gente tem o complexo portuário de Capuaba, o cais comercial que é para o lado de Vitória, e temos o complexo de Tubarão, que lá tem as empresas privadas que praticamente atuam em todo o porto que está ali, né? Tem o Porto da Vale, tem o TPS, então aquilo ali tudo já é tomado por serviços spot de cargas específica, porto lá no complexo de Tubarão. Aí a gente volta aqui para o complexo de Vitória, onde a gente tem um complexo de Capuaba, que a gente tem carga geral, granel sólidos e granel líquidos, e mais o ro-ro, que são cargas que descem rodando. Então, a gente está bem estruturado para isso, mas só que nós temos uma deficiência no nosso porto, que nós temos limitação de calado e de boca, que é o que hoje o mercado coloca. Então, nós temos limitação. Aí nós vamos ter para o sul, né? Então, nós temos ali primeiro Jurong, que é um estaleiro. Aí logo em seguida nós vamos ter ali o Porto de Imetame. Para o norte. Para o norte, para o norte. Nós vamos ter ali o Porto, primeiro Jurong, depois nós temos o Porto de Imetame, que está em fase acelerada de construção, com promessa de iniciar as suas operações no primeiro semestre de 2025, carga geral. Depois nós temos ali ainda o Greenfield, que é hoje da Vportos, né, logo depois do Porto da Imetame. Nós temos a BR, distribuidora, aí nós temos o Portocel, né? E mais Petrocity, como você falou, que está aqui no complexo de Tubarão. Enfim, a gente acredita que, a gente não, né, os associados do Sindiex, vamos falar assim, a comunidade do Comex enxerga a oportunidade da Imetame como solução para esse gargalo que a gente vive. Isso não vai deixar a Vportos, que é uma empresa que acabou de privatizar, né, a Codesa, que passou a ser né, na realidade não é privatização, né, desestatizou o complexo portuário. Passou a ser hoje uma autoridade portuária privada. Então, quando você tirou essa autonomia do ente público e passou para a privada, ele passou a ter ali oportunidade de negócio muito mais rápido, fazer negócio mais rápido e agilizou as oportunidades do porto. E isso vai fazer o porto continuar, mesmo com o porto da Imetame. E aí, lá na Porto da Imetame, você disse no começo, nós vamos ter próximo do porto uma zona de processamento para exportação, Isso. que é a ZPE, a primeira zona de exportação do Brasil privada. Não vai ter nenhum envolvimento nem de governo de estado, nem de governo federal, nada. É 100% privada. E ela também já está alavancada, porque ela já teve no seu arranco de publicação no Diário Oficial, quando ela recebeu a chancela da autorização, ela já estava alavancada por algumas âncoras que já estão prontas para o momento certo se instalar. Sidemar, vamos ao quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Para você, quais são os valores que um executivo precisa sustentar, independente do momento? Boa pergunta. Eu acho que hoje a gente vive num mundo bastante adverso. Eu acho que hoje um executivo ele precisa estar bem postado de uma inteligência emocional muito boa, preparado para enfrentar a galera que vem, né? Porque nós somos, né, eu sou da geração início de 60, então, e essa moçada ela vem como rolo compressor, né? E vem, então você tem que estar preparado para aceitar essas inovações, mudanças. Para aprender. Para aprender, você tem que estar preparado para aprender, ser muito resiliente e ter um emocional muito bem preparado. Então, você tem que ter essa inteligência emocional. Então,
O que faz você estar preparado para isso? Ler bons livros, né? Se atualizar e não se fechar para o mundo. Hoje a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar aí, tem que estar, se você quiser estar hoje com a idade que eu tenho, presente e estando bem atualizado, leitura, conviver com os jovens, tá aí o exemplo, líderes do amanhã, né? Você está junto com aquela galera ali, a injeção de ânimo o tempo inteiro. Então é isso aí, acho que isso aí é inegociável. Legal, Sidemar, agora a gente faz uma pequena pausa, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o programa Valores. Valores, volta já! Volta já! Valores, está de volta! Estamos de volta com o programa Valores, que hoje recebe o presidente do Sindiex, o Sidemar Acosta. Bom, por que entidades como o Sindiex, Sidemar, são tão importantes assim para o desenvolvimento de negócios do Espírito Santo? Nós temos... Essa é uma pergunta que a gente sempre faz para a entidade também, porque a gente precisa estar ativo. É uma pergunta bastante interessante, então eu vou começar dizendo assim, um jargão antigo, que talvez muitos dos jovens não conhecem, uma andorinha não faz verão. Então nós precisamos estar reunidos, em coletivo, pensando no coletivo. Uhum. Sempre o Sindiex, a proposta do Sindiex é sempre pensar no coletivo, nunca individual. Quando um associado procura para uma ação exclusiva dele, não é o papel do Sindiex fazer isso. O Sindiex sempre tem que fazer na coletividade. Então, se ele quiser abrir isso para poder ajudar no coletivo, a gente vai e dar as mãos e vamos até ao sucesso da demanda. Mas o grande sucesso hoje de instituição é a coletividade. Você citou no começo da entrevista e você falou isso, quando você foi para o Sindiex, a ideia era usar a sua experiência no mercado e apontar para quais caminhos seguir em relação às necessidades do mercado. Você acha que você conseguiu mudar isso desde que você assumiu o Sindiex? Nossa, olha, eu vou falar assim, os meus antecessores, os presidentes, tudo craque, né? Quem que eu na sucessão aqui? O Marcílio, um professor, um grande mestre, é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande, antes do Marcílio Imperial e assim sucessivamente vai até, acho que é o Amâncio, né, que foi o primeiro presidente do Sindiex. Ele passou lá o Evandro, passou o Dr. Arthur Gerá, passou, não vou lembrar de todos aqui agora, mas enfim, vamos falar aqui dos dois últimos, né, que é o Marcílio e o seu Imperial. São grandes pessoas que deram uma contribuição fantástica para o Sindiex. Mas o que a gente, né, cada momento de presidente dentro do Sindiex foi um momento. A gente vivia um momento com o seu Imperial, um momento de alta, o Fundap 12%, a gente tinha empresas aqui, faturamentos muito maiores do que hoje, se você converter para dólar. Uhum. Aí o Marcílio, ele entra, ele já pega ali, já ao final, já o começo da mudança da alíquota, aí tem que fazer toda uma reengenharia na instituição para mantê-la em pé, aí depois vem a mudança da lei que acaba com a contribuição obrigatória patronal, então uma série... Aí chegou o meu momento. Quando eu chego nesse momento, eu chego no meio de uma confusão danada que é a pandemia. Eu tomo posse do Sindiex por vídeo, porque o Marcílio, ele deixa a instituição no mês de março, foi quando a gente teve lockdown. Então, a gente fazia, o que a gente vai fazer nesse momento? Nada, né? Mas a gente se reinventou, graças à nossa... hoje nós temos uma assessora de imprensa muito boa, que ajuda muito, articula muito para a gente poder ficar ligado com o que precisa ser colocado no mercado, para poder fazer os associados enxergarem o Sindiex de maneira mais vantajosa, né? Então, isso tudo aí que a gente fez. Aí nós fizemos o seguinte, aí quando você fez a pergunta, pegando a minha experiência de gestão de empresa, eu olhei para dentro da instituição, eu falei, isso aqui não pode ser diferente do que uma empresa. Então, nós temos que atuar aqui dentro como uma empresa. E assim fizemos. Então, nós começamos a organizar a empresa primeiro, a instituição primeiro dentro,
para depois a gente sair fortalecido para ir buscar associados, para entregar para os associados aquilo que os associados esperam. E com isso, o que nós fizemos? Nós criamos um planejamento estratégico. Quando a gente começou a criar nosso planejamento estratégico, nós olhamos nossa visão, nossos valores, dentro do que a gente tinha como política da instituição, nós tínhamos que refazer isso, porque não estava mais aderente ao momento e nem o que nós estávamos vivendo no mercado. Tudo mudou, tecnologia, e a pandemia também ensinou um monte de outras mudanças de comportamento laboral. E com isso a gente veio e fizemos o planejamento estratégico. No planejamento estratégico nós criamos comitês para poder ajudar o presidente a trabalhar melhor, porque aí cada diretor passou a ter sua atividade dentro da instituição e com isso a gente passou a ter todos os diretores integrados, trabalhando, e isso mostrou para a sociedade capixaba e para a sociedade do Comex e para os associados que ali não tem empresa A ou empresa B. Nós temos uma instituição que visa o coletivo e que quer o melhor para o setor. Então, uma empresa que ela é, vamos chamar de pequena, média e grande, ela é tratada igual. Mas é bom porque o presidente do Sindex ganha muito bem, né? Não ganha nada. Nós somos voluntários, o presidente do Sindex, diretores do Sindex, todos voluntários. Nosso estatuto não permite remuneração nem para o presidente, nem para o diretor. Então, ali é realmente assim, é vontade de fazer, vestir a camisa do business, fazer o Comex ser fortalecido, que é o que a gente sempre prega, que a gente vem fazendo aqui dentro do Estado. Legal, vamos para mais um quadro do programa agora. Busca de valores. Vamos agora para o quadro Busca de Valores. Na sua opinião, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Valores e ética. Por quê? Porque hoje, nesse segmento, quando a gente olha para a costa brasileira, são 7.500 quilômetros. É muito grande. Só que os operadores e os players desse mercado sempre são os mesmos. Então, se você não tiver um bom valor empregado e ética para tratar com o cliente e com os seus colaboradores e com o governo, você não fica no mercado. Você acha que o Sindex tem feito um bom papel quando se trata disso? Tem dessa feito, negociação? Como é que é esse papel do Sindex? A gente tem uma ética muito forte lá dentro, instituída. Nós fomos, acho que, a primeira instituição a colocar a LGPD em funcionamento. Não tivemos nenhuma preocupação em investir para manter um BPO jurídico para atender as nossas demandas e os nossos associados. Então, para mim, valores é fundamental. O comércio exterior capixaba tem medo da reforma tributária? Tem. Por quê? Porque a gente não sabe como é que ela vai ser dinamizada, porque ela não está ainda totalmente, vamos falar assim, não tem hoje não está claro, porque agora que vem os projetos de lei. Isso, vem então, a regulamentação. A regulamentação. Isso. Então, nós temos um relatório dizendo como que vai ser. Né? Agora vamos fazer as leis. Então a gente, inclusive, nós vamos estar atento, vamos estar junto com a bancada federal. A gente está buscando uma aproximação do grupo de trabalho da aduaneiro, para que a gente tenha todos os que seja antecipado para a gente tudo que vai ser lei, porque a gente precisa conhecer isso antecipadamente. Porque a gente vai viver vamos viver momentos muito difíceis. Você imagina, Edu, na hora que você chegar lá em 2029 e você ter que fazer 2 contabilidades na sua empresa. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Simultaneamente. Simultaneamente. Olha, isso aqui já é a IBS e o CBS, esse aqui é o antigo. Uhum. Então, você vai ter 2 contabilidades. Então, você vai até 2. E o setor, acredita já está se preparando para isso? Então, é isso que é uma grande... Acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade aqui e fazer um chamado para quem é da área, né, da parte de contabilidade, parte de sistema, já para poder se preparar, porque para esse segmento, a partir de 2029, começa a escadinha. Qual é o ponto de maior atenção nesse momento da economia do Estado, do Espírito Santo? Eu acho que é olhar para a infraestrutura, porque o que vai sustentar
a economia do Estado é a infraestrutura. E assim, a gente tem que parabenizar porque o Estado está se preparando. Eu tenho certeza que nós vamos chegar no momento em que hoje o que nós temos está garantido. A gente tem que se preocupar em 2032. Lá sim que a gente precisa se preocupar. Fala-se muito em o Estado, né? O Estado precisa se preocupar com infraestrutura, é papel do Estado, não do Estado propriamente dito, o Espírito Santo, mas do Estado de uma forma geral, e infraestrutura a gente fala muito de governo federal também. Mas e em relação à iniciativa privada? A gente tem o primeiro porto privatizado do Brasil, aqui no Espírito Santo, a gente tem a ZPE que você já citou, que vai ser uma ZPE privada, né? Sem envolvimento de dinheiro público, a gente tem a iniciativa privada à frente de alguns grandes projetos que envolvem o comércio exterior no Espírito Santo. Como é que você vê isso? Então, inclusive isso é uma oportunidade que o Estado tem de estar com esses players e investidores aqui investindo dentro de um Estado pequeno e gigante na costa brasileira, porque nós somos gigantes. Se você pensar em termos de tonelagem, nós ficamos em segundo lugar o ano passado no ranking dos portos. Então, a gente movimenta bem, a gente tem um volume de negócio de exportação também muito significativo, por causa do complexo ali de Tubarão. Então, assim, o Estado, ele precisa olhar para esses investidores que estão aqui, a exemplo do porto que você acabou de dizer, a privatização aqui, né? Privatização não, a desestatização da Codesa, né? Na época pediram até para não falar que foi privatização, porque realmente não é, né? Tirou ali o administrador que era estadual e colocou um administrador privado que né? Tem que lucrar, tem que fazer ali uma gestão para poder justificar o que foi investido. Mas é um potencial para o Estado, porque se não fosse uma iniciativa privada estar nesse momento exercendo esse trabalho dentro do Complexo Portuário de Vitória, ele poderia ser depreciado em função de outras oportunidades. Mas eu acredito que não vai acontecer isso e que nós vamos ter aqui oportunidades muito grandes, porque nós temos também, além de tudo, nós temos um outro segmento forte aqui no estado, que é a parte de petróleo, né? De óleo e gás. E você acha que, você citou o Porto da Imetame, que ele já é uma realidade e isso muda o patamar do comércio exterior do Espírito Santo? Com certeza, Edu. É uma realidade. A gente acompanha isso desde quando teve o lançamento lá da obra, né? A pedra, quando foi lançada lá, eu estive presente. Então, a gente acompanha isso uma, duas vezes por ano. A gente está visitando, está indo lá com os associados. Inclusive, nós temos agora, no mês de abril, uma visita lá com associados. A gente tem uma grande oportunidade, porque é o seguinte, por isso eu falo, a gente precisa olhar para dentro do estado do Espírito Santo, porque nós temos dois portos. Nós temos o porto, que vão falar assim, o porto do complexo de Vitória, Capoaba e Cais Comercial é uma realidade que vai ser totalmente diferente de lá. Mas não vai deixar de ter negócios aqui, porque ele tem oportunidades muito grandes, vai continuar recebendo aí cargas gerais, todos os tipos de carga. E lá nós vamos ter uma oportunidade, porque vai ser o porto que vai receber o maior conteneiro hoje que trafega nas águas internacionais. Então, ele pode ser um grande hub aqui dentro do estado do Espírito Santo. Você imagina a gente receber aí navios de longo curso que vai trazer aí 14, 15, 16, 17 mil teus no momento de uma atracação, deixar e levar outros tantos. Então, nós vamos passar a ser um corredor de exportação e de importação. Obviamente, parte disso fica para o estado e parte é distribuído na costa brasileira. O que isso significa do ponto de vista, porque você está falando muito de oportunidades, o que isso significa para quem opera com o mercado internacional no Espírito Santo, para quem quer empreender nessa área, para a geração de empregos, o que significa isso? Significa, aquela primeira pergunta que você me fez, se tem medo da reforma tributária? Isso. Então, vamos lá. Quando você olha para esse monte de investimento que o Espírito Santo está fazendo na iniciativa privada e pública, você não vai, um empresário que está aqui, ele não vai desmobilizar a sua atividade pensando em ir para outro estado, porque ele sabe que aqui vai ter oportunidade para ele continuar com o seu negócio.
Edu, quando a gente teve, quando nós estávamos aproximando de 2025, não, 2020, salvo engano, acho que foi 2020, quando estava acabando o Compete, acho que é 2022, desculpa aqui, mas 2022 estava acabando, dia 31 de dezembro de 2022 acabava o regime do Compete. A gente estava ali vivendo um momento muito difícil, porque se nós não conseguíssemos postergar isso até 2032, muitas das empresas operadoras logística, de armazém, atacadista, já estavam pensando em desmobilizar. Então, veja só, a pergunta que você me faz, eu faço aqui, né, vamos lá um pouquinho para o ano, para poder buscar na linha do tempo. Hoje, a gente sai, lá naquela época, a gente acho que não tinha 2 milhões de metros quadrados em 2022. Nós estamos falando aqui de 2024. Hoje nós estamos atingindo 3 milhões de metros quadrados de investimento em área retroárea. São áreas abertas e áreas fechadas. São armazéns de porte alto, de 12 a 14 metros de pé direito, aí, que a maioria estão sendo construídos. Então, você vê que continua a oportunidade do investidor garantir o seu capital investido aqui. E com esse investimento de porto aqui, a gente vai ter mais oportunidade ainda. E as empresas que estão distantes de Aracruz não precisa temer, porque a infraestrutura vai estar aqui, a Interlândia ela é tudo próxima, de Aracruz até aqui na Grande Vitória, a gente fala de quantos quilômetros? Vamos até Viana, 100 quilômetros? Talvez não passa disso. Então a gente vai ter sim muita continuidade desse segmento do Comex e a matriz econômica vai estar estruturada para deixar esse legado aqui dentro do Estado. Onde é que o comércio exterior do Espírito Santo quer chegar? Na excelência, com certeza é o que todo mundo pensa. O que nós precisamos ter é retomar a nossa liderança de carga geral, que era nossa até o final de 2000. No final quando iniciamos a 2010 para frente, aí a gente começou a perder a liderança. Então, eu acho que o comércio exterior nós precisamos se organizar, nós vamos ter oportunidade, porque a gente vai ter uma mudança drástica, que vai ser a parte de logística, que a partir de 2032 não vão ter mais benefício, e aí o que vai valer de fato é a entrega, é o serviço, a pronta infraestrutura é o que vai valer. Então, a excelência no comércio internacional é que todas as empresas querem, todos os associados do Sindiex querem, e tenho certeza que todos aqueles da exportação também querem. Sidemar, vamos ao próximo quadro, Valores do Futuro. Valores de futuro. Qual investimento que você acha que pode ser realizado agora e vai dar um resultado real no ambiente de negócios daqui a 25 anos? Energia. Por quê? Alternativa. Porque a gente vive um momento no mundo de transformação. E nós estamos falando aí de carro elétrico. Olha quantos carros elétricos nós já temos lá no Brasil. Nós não temos hoje uma matriz que garante isso. Então, quem investir em energia, quem investir nessa parte de energia renováveis, eu acredito que vai ser uma garantia de aposentadoria para o futuro. O que tem do Sidemar na condução das políticas que atendem os empresários do setor de comércio exterior aqui no Espírito Santo? Muita energia. Energia de novo? É muita energia. Renovável sempre? Renovável sempre. Ser muito positivo. Nunca olhar para o copo vazio, sempre olhar para o copo cheio. Não tem desafio que a gente não enfrenta. Eu acho que todos os desafios, acho que só de a gente estar andando já é um grande desafio. Então, eu coloco muito positivismo para todo mundo. Acho que a gente precisa ter isso no dia a dia. Eu sou essa pessoa. Eu acredito que os meus queridos diretores do Sindiex, associados, veem isso em mim, porque já me falaram isso. Então, de um limão, sempre uma limonada. Nunca dizer que está
faltando. E é isso aí, é olhar para o copo cheio. E qual marca que você quer deixar como líder de um setor que é tão representativo para a economia do Espírito Santo? Jamais retroceder. É inadmissível, eu escuto às vezes as pessoas falarem que o comércio internacional do Brasil pode colapsar. Jamais, eu acho que não. Eu não tenho isso comigo, tenho certeza que a gente vai sempre ser a oportunidade da porta do mundo, tanto para exportar como para importar. Nós dependemos disso, hoje é uma matriz de negócio que não tem volta. A gente vê aí as brigas políticas, né? As ideologia, briga que não faz o menor sentido, e a gente vê que a economia, ela desatrela de tudo isso, ela vai. A gente tem aí resultados fantásticos. Hoje, para mim, a maior indústria do Brasil é o agro. Hoje, o agro alavanca o Brasil em todos os sentidos. Obviamente que o Brasil precisa aproveitar um pouco mais os seus insumos e verticalizar um pouco mais interno, industrializar mais. Parabéns para o segmento do café, que enxergou isso, está verticalizando. A gente hoje já não é mais somente exportador de grãos, hoje nós já exportamos produtos acabados. Então, parabéns mesmo, porque a gente precisa aproveitar essa riqueza que nós temos aqui e transformar ela em valores ainda muito mais do que entregar os nossos insumos para voltar produto acabado para a gente. Sidemar, vamos para o último bloco, o último quadro do programa, é o quadro Valor Pessoal. Valor pessoal. Sidemar, qual aspecto da sua vida pessoal é essencial para que você tome as melhores decisões para o futuro? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter hoje é equilíbrio e um bom ambiente familiar. Eu acho que tem, na certeza de que quem tem isso tem possibilidade de ter respostas muito boas, olhar sempre para um futuro seguro, nunca buscar nenhuma energia que seja negativa dentro de qualquer ambiente, de trabalho ou de família. E olhando para a pergunta que você me faz, você ter um convívio que não precisa intitular aqui, com Deus, de alguma maneira. Acho que todo mundo precisa ter essa crença que a gente hoje, eu tenho, por exemplo, essa relação muito forte com Deus. Então, acho que é o que mantém a gente em pé. Nós somos hoje essa figura que a gente precisa ter aí algo que para poder sustentar o dia a dia. Sidemar Acosta, presidente do Sindiex, muito obrigado por essa conversa aqui no programa Valores, muito obrigado por ter vindo aqui. Edu, eu fico também agradecido, estou à sua disposição, o momento que você quiser, a gente quiser fazer um novo debate, um pouco, qualquer tema, estou à sua disposição nesse segmento do Comex e de logística. Legal, outras oportunidades virão com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, Sidemar, e a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima, até o próximo programa Valores. Tchau. Você ouviu Valores com Edu Kopernik. Até o próximo.